Fala, meus queridos, sejam muito bem-vindos a mais uma análise completa de edital aqui do Transferência na Medicina. Eu sou o Dr. Arthur Decker, sou médico e fundador do nosso curso preparatório e mentoria e hoje, há muitos pedidos, nós vamos falar sobre o edital da Universidade Federal do Acre, em Rio Branco, que abriu vagas aí para transferência na medicina para o segundo semestre de 2025. Mas, doutor, nós estamos no mês de agosto. O semestre letivo já começou em muitas faculdades. Seja bem-vindo à realidade brasileira, onde muitas faculdades têm o calendário atrasado, principalmente faculdades públicas que passam por diversos problemas e às vezes também por greves, enfim. Tivemos lá no passado até a pandemia do Covid que acabou atrasando o calendário de algumas instituições e isso acontece no Brasil todo, tá bom? Então vocês vão ver acabando esse edital, como surgem até para o final do ano, né, as datas aqui para início do segundo semestre de 2025. E isso vai acontecer em muitos editais e oportunidades de transferência na medicina. Por isso que a gente fala para vocês que sempre vão aparecendo editais durante o ano todo, porque as faculdades elas não andam uníssonas em somente um caminho, somente uma jornada ali de datas para editais de transferência na medicina, tá bom? Aqui é o nosso edital. Eu vou primeiro para o nosso resumo lá na plataforma, mostrando para vocês todas as informações. Depois eu venho aqui mostrar essa parte importante do edital. Primeiro, queridos, o que nós temos que saber? Além do edital ser para 2025.2, da UFAC para o Rio Branco, para Rio Branco no Acre, no dia 18 de agosto que encerram as inscrições. Quem são os candidatos que podem participar desse processo seletivo? Nós temos aqui estudantes de medicina do Brasil, temos estudantes de medicina do exterior e também temos outras duas categorias, portadores de diploma e estudantes de outros cursos da área da saúde. Mas aqui um aviso, quem lê o edital, quem tem pouca experiência com isso, acaba achando que o portador de diploma e o estudante de outro curso de fato tem chances nesse edital, o que não é verdade. Eu vou mostrar para vocês porque esse edital acaba sendo somente para estudantes de medicina do Brasil e estudantes de medicina do exterior de fato. Tá bom? É uma faculdade onde nós já aprovamos muitos alunos, seja do Brasil, do exterior, e temos bastante experiência com ele. Matrícula trancada dos candidatos, seja do Brasil ou do exterior, aceita, cumprindo os requisitos. Trampolim, aqueles alunos que transferiram do exterior para o Brasil ou entraram como portadores de diploma na faculdade de medicina, podem participar. Quem já fez transferência antes pode. E aqui nós temos no item ponto 2 uma ordem de prioridade. A maioria dos editais não tem isso, mas quando aparece uma ordem de prioridade, o edital está determinando que, primeiro, candidatos do mesmo curso, ou seja, do curso de medicina, têm prioridade 1. Se eles se inscreverem no edital, independentemente da nota, a prioridade é deles. Então, por isso que o portador de diploma, estudante de outro curso, até pode concorrer, mas sempre tem mais candidatos, estudantes de medicina, do que vagas, e por isso que não sobra nenhuma oportunidade de fato para estudante de outro curso e portador de diploma. Vamos para os requisitos desse edital. Então no item 9 eu vou mostrar até a conta para vocês. Nós temos que a inscrição deve ser obrigatória para o semestre compatível com a carga horária integralizada na faculdade de origem. Ou seja, se você já cumpriu a tua carga horária, você tem ali as matérias aprovadas no teu histórico escolar, você vai ter que fazer uma conta e ver em qual semestre exatamente você vai poder concorrer, tá bom? Nós temos 3 vagas disponíveis nesse edital para terceiro semestre, uma vaga para o sétimo semestre, uma vaga e para o oitavo semestre, uma vaga somente, tá bom? Então, os candidatos vão concorrer ali para cada semestre específico, são provas diferentes para cada um desses semestres, tá bom? As inscrições são online pelo site, iniciam agora no dia 11 de agosto e vão até o dia 18 de agosto de 2025. Então, veja, o prazo de inscrições é muito curto e por isso que nós temos ali para avisar os nossos alunos sempre quando abrem os editais, porque muitas pessoas deixam para ficar olhando isso depois e acabam perdendo a única semana que tem a chance de se inscrever durante o ano todo. Claro que a UFAC tem 2 editais por ano, vai ter uma semana aqui, uma semana no próximo edital, assim como teve nos anteriores. Então, se você acaba perdendo essa semana de inscrição porque você estava preocupado com as notas da faculdade, com semana de provas, com outras informações, e não tinha alguém te passando esses detalhes, né? Você acaba perdendo grandes oportunidades. Apresentação dos documentos, ela é online, feita pelo site e no ato da inscrição. Então, a maioria das faculdades é assim.
Primeiro, você envia os documentos, comprova a tua regularidade, a tua situação e aí participa da prova. Existem editais que é diferente, onde você vai lá, primeiro faz a prova e depois envia os documentos, mas a maioria das faculdades, o envio dos documentos é no ato da inscrição. Os candidatos têm que prestar muita atenção, não importa se é do Brasil ou do exterior. Teu histórico escolar e o atestado de matrícula devem ser emitidos no máximo 90 dias anteriores ao início do período de inscrição. Então pega aqui o dia 11 de agosto, 90 dias para trás é o máximo que tem que ter a assinatura da tua faculdade. Ah, professor, mas eu já peguei meus documentos aqui na faculdade da Argentina, no Paraguai, na Bolívia, no Brasil, e deu 105 dias. Eu posso concorrer? Pode e será eliminado. Se você não conseguir esses documentos históricos e atestado de matrícula com prazo inferior a 90 dias, pelo edital você será eliminado, tá bom? Mesmo que o documento seja correto, seja verídico, com todas as informações, eles acabam eliminando. Vamos lá para o método de seleção. Formato. Temos uma prova objetiva de 60 questões ou uma análise curricular. No caso, vai ser uma prova objetiva e eu vou mostrar por quê. Ela é presencial lá em Rio Branco, no dia 28 de setembro de 2025. Então, os inscritos já podem começar a olhar passagem, já podem começar a olhar hospedagem, tá? Para pegar valores mais baratos aí nessas questões. Nota de corte de 50%, então você tem que acertar no mínimo 30 de 60 questões. E a nota final é 100% de prova objetiva. Por que eu estou falando que é prova e não análise curricular? É porque a prova é se a concorrência for de mais de 30 candidatos por vaga para cada semestre. Veja, nós temos uma vaga para o terceiro, uma vaga para o sétimo, uma vaga para o oitavo. Basta que 30 candidatos se inscrevam para cada um desses semestres com a documentação correta, completa, que aí você já vai ter uma prova. Houve, tá, no passado, um aluno nosso que participou para o oitavo semestre por análise curricular e foi aprovado porque teve menos que 30 candidatos por vaga para o oitavo semestre. Era um número maior de vagas, tá? E aí acabou sendo por análise curricular e não precisou de prova objetiva. Todos os outros foi por meio de prova objetiva. E, claro, tem a vaga imediata se não tem concorrência. Então, se só tem um inscrito, né, por vaga ou menos, a vaga já é do candidato, porque ele é inscrito, tem a documentação, ele não precisa fazer uma prova para mostrar que ele é o único candidato aprovado, tá bom? Então, não precisa ser selecionado dessa forma. Aqui a forma da prova ou da análise curricular é simplesmente para selecionar os melhores classificados. A mensalidade é gratuita, a faculdade é pública e a taxa de inscrição também é gratuita. Os resultados saem no dia 7 de novembro de 2025. Veja, no final de 2025 vai sair o resultado para aí começarem as aulas do segundo semestre de 2025. A faculdade está praticamente 5, 6 meses atrasada em relação ao calendário oficial, tá bom? E aqui eu deixo o edital sempre analisado para os meus alunos e eu vou mostrar aqui para vocês a partir de agora, beleza? Então nós temos aqui o nosso edital, tá? Com os pontos importantes que eu já fiz toda a análise, já destaquei os pontos e como eu sempre falo, o candidato que quer participar de um edital com excelência tem que ler todo o edital mesmo, que veio a minha análise, acompanhou os nossos alunos, todos são recomendados a ler essas informações para checar e aqui que você começa vencendo a concorrência, tá bom? Mostrando que podem ser preenchidas então as vagas por alunos nacionais ou de faculdades estrangeiras que estejam credenciados no órgão competente. Então tem que estar regularizado no Ministério da Educação, seja autorizado, seja reconhecido do seu país, tá bom? E por ordem de prioridade de modalidade. Então preste atenção, a gente já teve no passado candidatos que foram eliminados porque em vez de colocar transferência voluntária para o mesmo curso, escolheram aqui a opção C, transferência externa para o curso da mesma área de conhecimento. Isso é para candidatos de outros cursos. Por exemplo, eu estudo enfermagem e agora eu quero ir para medicina. Então você faria uma categoria aqui de transferência voluntária externa para o curso da mesma área de conhecimento. Mas não é o caso. Então se você é estudante de medicina, você vai se inscrever aqui. E tem que ter integralizado no mínimo 15% e no máximo 70%. Mas não é essa conta aqui. Eu vou te mostrar mais pra frente no edital, tá bom? Então quem lê só a primeira página do edital, beleza, eu tô entre o 15 e o 70, vou concorrer, eliminado, porque não prestou atenção, não leu todo o edital. Aí nós temos aqui item 1.3, né? Então, só um pouquinho antes, no item 1.2F, veja como que são os portadores de diploma, categoria F, então depois, a última prioridade. Então, infelizmente, nesse edital,
não surgem vagas ali para medicina que conseguem ser preenchidas por eles. No item 1.3, entende-se como ativo o aluno que está devidamente vinculado à instituição, seja ele matriculado ou trancado. Então eu sempre falo isso para vocês, os conceitos. Vínculo ativo é ter vínculo com a faculdade, é quem está formalmente matriculado ou trancado. Se você abandonou o curso de medicina, você não pode participar. Você tem que estar devidamente matriculado ou trancado. No item 1.9, o candidato que se enquadra nas modalidades de transferência para o mesmo curso para inscrição em determinado período deve observar o percentual mínimo e máximo para aquele semestre, que é o que nós vamos mostrar as contas para vocês. Quais são as tabelas? Então lembra que eu mostrei para vocês, nós temos vagas no terceiro, sétimo e oitavo. Vamos começar aqui com a tabela do oitavo. Então, para quem vai fazer o curso de medicina, que são 6 anos, tem que ter a carga horária integralizada entre 58,33% e 66,67%. Já quem vai se inscrever para o terceiro e para o sétimo semestre, as contas de porcentagem devem ser essas. No terceiro semestre, 16,67 a 33,33 e entre 50 e 66,67. Veja que há aqui uma divergência, né? Porque se você tem aqui entre 50 e 66,67, ou se você tem entre 58 e 66,67, imagina que eu tenho 60% de carga horária integralizada. Você pode escolher se você quer concorrer para o oitavo semestre ou se você quer concorrer para o sétimo. Então, alguns candidatos vão ter essa opção de concorrer para o sétimo ou para o oitavo, dependendo aqui das possibilidades de aproveitamento de matérias, tá bom? Caso o candidato não se enquadre nessa faixa, ele será eliminado, né? Terá sua inscrição indeferida. Então teve gente ali que vai olhar, eu tenho 15%, então eu posso concorrer. Não pode, porque não tem vaga aqui para segundo semestre no curso de medicina, só para o terceiro. Então tem que estar dentro dessa porcentagem 10 ou 10, tá bom? Para realizar o cálculo do percentual da carga horária integralizada, existe uma conta que vai ser feita e eu vou mostrar para vocês aqui agora. Vamos lá. Eu fiz um exemplo. Então nós temos aqui, qual que é a conta? Você tem que pegar a carga horária cursada total que tem no teu histórico escolar com as matérias já aprovadas, tá bom? Até 2025.1, tá? Então, até o primeiro semestre de 2025 você cursou ali esse semestre, tem as notas finais dentro do teu histórico e essas são as cargas horárias cursadas. Você vai somar de todas as matérias. Se você tiver atividades complementares que foram, né, devidamente protocoladas na tua faculdade, que você tem essa carga horária também, aí você pode somar elas. E aí você divide pela carga horária do curso na faculdade de origem, o curso total. Então, tem faculdades que dividem a carga horária entre ciclo básico, clínico e internato. É somar tudo, inclusive as horas do internato. Fiz um exemplo bobo aqui, mas para ficar fácil para vocês entenderem. Se eu tenho 2.000 horas de carga horária cursada, somei todas as matérias, deu 2.000 horas, mas eu tive mais 200 horas de atividades complementares protocoladas na secretaria da minha faculdade, tenho 2.200 horas, tá bom? Dividido por 10.000 horas, que é o total, eu tenho 22%, e isso me colocaria no terceiro semestre do curso, de acordo com aquela tabela. Se eu tenho 5.200 horas cursadas, né, e eu tenho aqui 0 horas de atividades complementares, não tem problema, mas a minha total dá 10.000 horas, eu teria 52% e poderia então aqui colocar para o sétimo semestre, perfeito? Então vamos voltar ali para vocês entenderem então essa questão dos 52%, a única possibilidade de inscrição aqui no sétimo semestre, tá bom? Então a conta é bem simples, vocês vão ter que pegar o histórico escolar de vocês para realizar isso. No item 2 do edital, nós temos aqui sobre as inscrições, tá bom? Que vai ser realizada pela internet do dia 11 de agosto até o dia 18, no horário oficial do Acre. O candidato deve efetuar esse preenchimento, né, da ficha de endereço eletrônico citado. Todo o processo digital, não tem nada presencial, inclusive o envio dos documentos totalmente digitalizado por PDF. Tem um canal de contato com a faculdade, tá? Que é por meio do prograde@ufac.br. Tem a ficha de inscrição devidamente preenchida através desse link e aqui os detalhes importantes, né, para quem é transferência para o mesmo curso. Tem que ter aqui vinculativo o atestado de matrícula ou atestado de trancamento, como eu disse, tem que ser de 90 últimos dias, ou seja, a partir de 11 de maio de 2025 tem que ter a assinatura da tua faculdade, a data de expedição desse documento.
O histórico escolar, mesma coisa, a partir de 11 de maio de 2025 para ser válido, tá bom? Se for antes disso e você não conseguir na tua faculdade, infelizmente será eliminado. A declaração de vínculo ativo, assim como histórico, deve ter o QR Code ou código de barras ou links clicáveis para eles poderem verificar a autenticidade disso. Se não, tem que ter assinatura, um carimbo e uma declaração da faculdade dizendo que nós não temos QR Code, não funciona desse jeito, é só aqui ainda está tudo manualizado somente por meio de carimbos, assinaturas, mas comprovamos a veracidade. Beleza. Vamos para os próximos itens interessantes aqui para vocês. Então, os critérios para concessão dessas vagas. Como eu falei, obedecem à ordem de prioridade, mostrando que a letra A é para o mesmo curso depois, né? Então está mostrando aqui, somente será analisada a inscrição do candidato das modalidades subsequentes da letra B, C, D, E, F, quando as vagas das modalidades anteriores não forem preenchidas. Preencheu tudo com a letra A, não vamos nem olhar nem a inscrição da letra B, C, D, a validade do processo seletivo para 2025 e vamos, enfim, para a seleção dos candidatos. Primeira fase, eles vão analisar a documentação para ver se ela está totalmente correta e completa. Faltou algum documento, tem alguma data errada, está eliminado o candidato, não vai nem fazer a prova, tá bom? Avaliação da carga horária integralizada conforme os percentuais estabelecidos que eu já mostrei, inclusive, demonstrei ali o cálculo para vocês. Passou, deu tudo certo, a inscrição foi homologada. Aí você vai para a segunda fase, que será realizada somente quando o número dos candidatos classificados com a documentação correta for superior ao número de vagas ofertadas no curso. Ou seja, se tem mais inscritos do que vagas, vamos selecionar esses candidatos de alguma forma. Se for média aritmética, uma análise curricular para ver a média de notas deles, somente se for inferior a 30 candidatos por vaga. É uma vaga por semestre, então se alguma delas der menos do que 30, por exemplo, 29 inscritos, 28, 27, não vai ter prova. Aí é uma média aritmética, eu acho difícil isso ocorrer. Agora, prova objetiva quando nós temos então um número de candidatos superior a 30, tá bom? Por período. E aí uma terceira fase que é para eliminar os candidatos que por algum motivo aquela documentação veio incorreta, porque ela vai ser ligado, né, para a secretaria da faculdade de origem ou checada todas as informações. Se não for correto algumas daquelas informações, o candidato está eliminado, tá bom? Prova objetiva. São 60 questões de marca X, múltipla escolha. A nota mínima para aprovação é de 50%, 30 de 60 questões. 8 horas da manhã tem o início. São 4 horas de prova, horário oficial do Acre, beleza? Temos desempate, se empatou na prova, tirou o mesmo número de questões. Como que vai ser essa questão do desempate? Se tiver idade superior ou igual a 60 anos, até o último dia de inscrição do processo seletivo, prioridade 1, esse candidato passa na tua frente. Não temos dois candidatos nessa categoria ou temos os dois? Beleza, então nós vamos para a segunda categoria, que é a maior média aritmética. E aí quem tem a maior média de notas acaba entrando pelo desempate, afinal só uma vaga. Depois, maior idade, então veja como aqui se empatou. Os dois têm, um tem 60 anos, outro tem 65 anos. Vai ser empate, depois vai para maior média aritmética. Empatou até na média aritmética, aí sim para maior idade. Mas não deve ser o caso, muito difícil chegar nesse nível. Aqui nós temos o quadro de vagas ofertadas, eu vou mostrar para vocês ali da medicina, uma vaga para o terceiro, para o sétimo, para o oitavo, mostrando aqui os percentuais de integralização que são necessários e demais informações aqui do edital, com um quadro final, né, mostrando o cronograma aqui de datas com período de inscrição. E um detalhe aqui, publicação do conteúdo programático, tá? Para os cursos que eventualmente farão prova objetiva, caso mais que 30 inscritos por vaga, sai no dia 22 de agosto. Claro que os nossos alunos já têm um roteiro de estudo específico para isso, porque a gente fez baseado em todas as provas anteriores. Se houver mudança de conteúdo programático, alguma matéria entrou a mais, alguma matéria entrou a menos, a gente faz os ajustes nesse conteúdo programático, mas os alunos já podem ir estudando, claro, com as nossas apostilas, com os simulados, e com os roteiros específicos, mostrando quais são as aulas mais importantes que a gente pegou como base, tanto de conteúdo programático como das provas anteriores que estão disponíveis lá para os alunos, tá bom? Prova objetiva dia 28 de setembro e o resultado final, como eu disse, lá no final do ano, no dia 7 de novembro de 2025.
Beleza, meus queridos? Então essas são as informações aqui sobre a Universidade Federal do Acre. Se você ainda não estuda conosco e deseja se preparar com excelência para essa faculdade, se você estuda medicina no Brasil, no exterior, esse edital é recomendado para você desde que você faça parte ali do percentual e possa concorrer para 2025.2 neste edital aqui. Vai ser um grande prazer te ajudar. Manda uma mensagem lá no Transferência da Medicina no Instagram, no WhatsApp. Se você ainda não segue aqui o nosso perfil, não acompanha aqui no YouTube, faça a sua inscrição, deixe o like se você gostou desse vídeo, pode mandar suas dúvidas, suas perguntas e conte conosco, será um grande prazer te ajudar, vamos com tudo, em busca da tua aprovação. Eu sou o Dr. Arthur Decker, médico e fundador do Transferência na Medicina, espero que vocês tenham gostado dessa análise completa do edital da Universidade Federal do Acre para 2025.2 sobre transferência na medicina. Um grande abraço.